E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, uma aula de integração, abordando agora método de integração trigonométrica, beleza? Esse método de integração trigonométrica nós dividiremos em 3 casos. Vamos agora, nessa aula, abordar inicialmente o primeiro caso, beleza? Falo inicialmente que a gente vai ver alguns exemplos para poder desenvolver bastante cada um dos casos trigonométricos. Vamos trabalhar basicamente com trigonometria. Tá com dúvida de trigonometria? Vai lá na nossa pastinha, tá, no canal, com conteúdos de trigonometria para dar uma revisada, beleza? Se liga. O primeiro caso, já vou ser mais direcionado, já vou indicar o formato das integrais que você vai lidar ao pensar nesse primeiro caso, que é o seguinte: vamos considerar as integrais do tipo seno a enésima de x vezes cosseno a késima de x dx. N e k são expoentes das funções respectivas seno e cosseno, tá? Bom, e aí eu vou separar esse caso em duas situações. A primeira situação é se n for um número inteiro ímpar e ou o k for um número inteiro par, lembre-se que vale e ou. Se os dois forem ímpares, ou apenas um deles for ímpar, valerá a seguinte situação: eu vou usar sempre a substituição, eu usarei sempre a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Já mostrarei como vou usar essa relação no momento dos exemplos. Agora, se o n e o k forem ambos pares, usaremos as relações seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ou cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Claro que aqui a variável da integral é x, tá? Mas isso pode ser adaptado para qualquer outra variável de integração. Isso aqui vem da seguinte relação, que cosseno de 2x, quem é? É a mesma coisa que cosseno de x mais x. E aí você deduz como cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E aí vai aparecer cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que você pode isolar aplicando inclusive essa relação. E aí vai isolar em função de cosseno do dobro do arco. Mas não vou trabalhar isso agora, porque isso vem das nossas aulinhas de trigonometria. Vai lá e dá uma olhada, tá? Como são deduzidas essas fórmulas aqui que vem lá da trigonometria. Beleza. No primeiro exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho seno ao cubo de x dx. Que formato é esse? Se adequa em qual item do primeiro caso? Bom, facilmente eu observo que está no formato seno enésimo, cosseno késimo, sendo que o k vale 0, tá? O cosseno está ali, mas o k vale 0, beleza? Como poderia acontecer também do n valer 0 e aparecer apenas cosseno no meu integrando, tá? Bom, nesse caso aí, o n, que é o expoente do seno naquele formato geral, é um número ímpar, é um inteiro ímpar, tá? Então eu vou trabalhar com a substituição que ele indica, tá? Com a relação que ele indica, que é a relação fundamental, né? A mais fundamental de todas, da trigonometria. Seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado de um arco vale 1. E como eu vou trabalhar com essa relação, Celso? Por quê? Bom, antes de mais nada, a gente vê que isso aqui não é uma integral imediata, não tem integral do seno ao cubo, tem apenas integral do seno, tá? Não temos integral, uma substituição simples para fazer aqui e obter a resposta. Trabalhar por partes até poderíamos tentar, mas seria no máximo aqui enxergando seno vezes um seno ao quadrado, ok? E esse por partes, chamando de seno ao quadrado, não iríamos conseguir fazer de imediato. A saída é então usar substituição trigonométrica. Como o próprio nome diz, substituição trigonométrica não, integração trigonométrica, porque vamos trabalhar com as relações trigonométricas, ok? Esse
esse seno ao cubo, toda vez que for um expoente ímpar, eu posso escrever esse expoente ímpar como o produto de um expoente ímpar por uma potência com expoente ímpar vezes a potência da mesma base com expoente par. Como assim? Seno a o cubo de x, eu posso escrever como seno ao quadrado de x vezes seno de x. Tá? Uma base com expoente ímpar vezes a base com expoente par. Se fosse seno a quarta, ou perdão, a quinta, eu poderia escrever como seno vezes seno a quarta. Tá? E aí vai. E ao escrever assim, é interessante para mim, por quê? Porque sempre eu vou conseguir usar essa relação. Estão enxergando? Esse seno ao quadrado de x, eu posso automaticamente substituir por 1 menos cosseno de x. Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então a minha integral ela passa a ser escrita desse jeito. 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. E quando eu fizer essa substituição, automaticamente eu consigo resolver a integral usando uma substituição simples. Se eu chamar isso aqui de u, tá? Se eu chamar cosseno, isso aqui não, mas se eu chamar cosseno de u, eu não vou nem colocar o u aqui, senão vocês podem pensar que eu estou chamando o cosseno ao quadrado, e se eu chamar cosseno ao quadrado, a derivada não é seno ao quadrado, é 2 cosseno vezes seno, tá? O que não é interessante. Mas se eu chamar cosseno de x de u, a diferencial, né, dessa função será menos seno de x dx. Então, menos du é igual a seno x dx. Portanto, logo, como fica a minha integral? Isso, esse valor, esse diferencial é menos du. Esse menos eu vou tirar da integral, ficará menos integral 1 menos cosseno ao quadrado. Como eu chamei cosseno ao quadrado de u, será 1 menos u ao quadrado. Isso aqui é o meu du. Pronto, simples. Ou seja, essa integral agora é fácil, é uma integral soma de integrais imediatas. É menos a integral de 1 du, ou seja, menos u, e menos com menos mais a integral de u ao quadrado du, ou seja, mais u ao cubo sobre 3 mais a constante. E voltando para a variável x, será o que? Menos cosseno x mais cosseno ao cubo de x sobre 3 mais c com c pertencente a r. Beleza? Pronto. Essa é a resolução que chego à primitiva, às primitivas, à família de primitivas da integral, né, para a integral seno ao cubo de x dx. Se liga, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, galera, para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ainda tenho algo que se adequa, que está associado ao item 1 do primeiro caso. Ou seja, uma das potências é um expoente inteiro ímpar. Beleza? Bom, se é um expoente inteiro ímpar, possivelmente eu vou trabalhar com a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, pensando na variável x, tá? Se a variável aqui da integral fosse y, as adequações seriam apenas mudar a variável. Se liga, tá? Bom, por que é interessante acontecer isso? Porque nessas situações onde uma for ímpar, eu sempre vou conseguir escrever, como eu falei, a potência que tem a expoente ímpar como o produto de potências onde um é ímpar e o outro é par. E aí, com isso, sendo um ímpar e, melhor ainda dizendo, um deles com expoente 1, esse expoente 1 pode se tornar o du a partir do chamar alguém de u. Como assim? Se eu abrir
esse expoente ímpar, tá? Eu sempre vou abrir o expoente ímpar. E aí eu vou ter seno de x vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Eu vou abrir apenas a potência que tem expoente ímpar. Bom, esse seno de x eu poderei escrever como cosseno de x. Concorda? Usando o que? De novo a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E ao escrever desse jeito, quando eu chamar cosseno de u, automaticamente sobrará du seno de x dx. E aí eu consigo mudar a minha variável da integral e resolver ela com uma substituição simples, beleza? Isso ele vai ficar fácil de vocês observarem, tá? Todas as vezes que o expoente for ímpar. O mesmo valeria para cosseno. Se no cosseno tivesse ímpar no expoente, eu conseguiria abrir isso em um ímpar e um par, tal que eu poderia substituir esse cosseno por uma expressão seno ao quadrado, tá? Usando a relação fundamental. E aí eu chamaria u de seno e o du seria aquele cosseno que sobrou, aquele cosseno com expoente ímpar igual a 1, tá? Outros exemplos aparecerão e vocês vão poder ver isso, ok? Então, se eu fizer isso aqui, sabendo que seno ao quadrado equivale a 1 menos cosseno ao quadrado de x, o que é que eu vou ter? Arrumando melhor minha integral, isso será integral, ó, fazendo a distribuição de cosseno ao quadrado de x menos cosseno à quarta de x vezes seno de x dx. Nesse formato, se eu chamar u de cosseno de x, tá? Só cosseno, beleza, gente? Você não vai chamar de cosseno ao quadrado, que a derivada disso vai dar 2 cosseno, iria aparecer um cosseno diferencial, e não só seno. Se eu chamar u de cosseno de x, du será menos seno x dx. Então, menos du é seno x dx. Daí, como é que fica a minha integral? Esse menos eu vou tirar da integral. Chamei u de cosseno de x, então isso será u ao quadrado. E isso será u à quarta. O meu seno x dx é exatamente igual ao menos du, sendo que o menos já veio aqui para fora. Ficou apenas du. Novamente eu me deparo com a integral imediata, que é uma soma de integrais imediatas, na verdade. Isso será menos u ao cubo sobre 3, menos com menos, mais u à quinta sobre 5, mais c com c pertencente a r. Isso é igual, então, voltando para a variável x, menos cosseno ao cubo de x sobre 3, que eu chamei u de cosseno, mais cosseno à quinta de x sobre 5, mais c com c pertencente a r. Não precisa ficar repetindo aqui, não. Aqui não precisava ter escrito, só no final c pertencente a r. Beleza? Pronto. Isso, essa expressão são as primitivas, os que equivalem ao resultado daquela integral que eu procuro. Beleza? É isso aí. Curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. Um abração e até a nossa próxima aula, ainda com integração trigonométrica. Valeu!